Carpini, boa noite para você. Vou tentar não me alongar nesse contexto, mas assim, a filosofia do Vitória tem uma filosofia de fábrica de talentos. Só que de uns tempos para cá, não sei o que acontece aqui, que se tem um pudor de colocar os garotos mais novos, que a gente sabe que dá o resultado. Eu digo do Fábio hoje. Pouco tempo jogou, mas foi ousado, né? O garoto foi ousado. E aí eu te pergunto, e para generalizar no questão do futebol mundial, o brasileiro, o Palmeiras não tem medo de colocar os garotos, o Flamengo não tem medo de colocar os garotos, o Santos, que é uma máquina de garotadas, também não tem medo. Por que você acha que o Fábio ainda não teve essa oportunidade? E essa questão, o Fábio hoje está preparado para encarar qualquer time aqui do futebol brasileiro, sem ter medo até mesmo do torcedor, se ele não for bem, de vaiar ou de queimar o garoto? Ele é um jovem, ele entrou contra o Atlético Mineiro cheio de personalidade, ele está preparado. Eu acho que assim, é um assunto assim, às vezes um pouco delicado, eu vou te dar o meu ponto de vista, é aquilo que eu penso, né? Não é uma verdade única, porque eu acho que o futebol não existe, a verdade única. A base, ela tem por obrigação formar e formar bem, e o Vitória faz isso muito bem, historicamente. Atletas de altíssimo nível mundial, não é nem nacional. E aí cabe ao profissional, né, ao técnico que está no profissional, terminar essa formação jogando e oportunizando. Eu vejo às vezes muitos atletas e muitos treinadores, eu tive alguns, que ele acha que o atleta nunca está pronto. Eu já fui atleta e você nunca realmente vai estar pronto. Se você esperar estar pronto, você perde o time. Você vai terminar de aprontar jogando. Você forma, você melhora, você educa, você corrige, você dá ideias, você faz o atleta na base vivenciar, experimentar formações diferentes, e a formação final é jogo, é futebol, é 90 minutos, é torcida, é erro, é acerto, é jogar bem, é jogar mal, isso faz parte do processo. Se ele tivesse entrado hoje muito mal, não é que não serve mais, ele vai continuar tendo oportunidades e melhorando. O Fábio é um menino talentoso, ele ocupou essa condição de ter a oportunidade pelo seu dia a dia, que é uma coisa que eu prezo e muito. E hoje só não temos mais alguns atletas porque nós temos a janela. São 3 atletas do Itabuna que eu tenho acompanhado os jogos do Itabuna, eu e minha comissão, e são 3 atletas que eu quero trazer e vai fazer parte do nosso grupo aqui para a sequência depois da janela de julho. E aí dentro do nosso dia a dia, aí é o merecimento, né? A coragem de colocar eu tenho, não tenho problema não em colocar um jovem de 15 anos, se ele entregar para nós, não tem problema, a responsabilidade é minha, não é dele. A gente divide. Tranquilo, quanto a isso não tem problema. Agora a coragem de fazer, os comportamentos, os compromissos, isso eu não abro mão. E eu acho que o Vitória a gente precisa olhar com mais carinho de novo para dentro do clube, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Eu acho que o 15 para o 17 é uma transição, o 17 para o 20 também, daí em diante é merecimento. A gente não pode achar que todo garoto formado aqui tem condição de estar no profissional e que a solução está lá. Senão daqui a pouco o profissional, os meninos entram aqui, a gente sabe como é menino, né? Daqui a pouco já acha que é dono do clube, deu um chute que eu já falei pro Fábio no vestiário, baixa a bola, foi bom, tem que ser melhor, tem que continuar trabalhando. Então, assim, eu acho que se a gente puder ajudar o garoto, a gente já viveu um pouco disso, eu acho que faz parte do meu trabalho também, não só extrair do atleta. Então, aí depende também do garoto abraçar o que nós estamos falando, aceitar a responsabilidade e andar direitinho que ele vai continuar participando. Senão, também tá fora. Carpini, essa semana saiu uma pesquisa dos 20 clubes da Série A, o Vitória é o único time que não utilizou o jogador de base do Campeonato Brasileiro. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, e como eu sei que você é um cara sincero e responde mesmo, qual é o grande problema, inclusive porque você não utiliza jogador da base? Porque essa base hoje não rende o suficiente para que você possa utilizar hoje, e não utilize um Baralhas na lateral direita, que você explicou os motivos, mas você utilizou um Baralhas na lateral direita. Carpini, como alguns já dizem, não gosta de trabalhar com a garotada, acho que é muita responsabilidade para eles. Inclusive, ano passado, me lembro que você falou do Fábio, que
Fábio Soares, que entrou aqui no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi bem, mas que você fez assim, conversou com ele, baixa um pouquinho, né, que está começando agora, ou lá embaixo mesmo, os profissionais, e aí eu digo até no Brasil, mas como a gente está falando de Vitória, os profissionais da base, por necessidade, botam a garotada aí sem muito questões de domínio, enfim, toda o que um garoto de uma base precisa. Bom, vamos lá. Em relação ao FAO, assim, né, para ficar claro, se eu responder errado, eu não tenho entendido a pergunta, você me corrija, mas eu nunca baixa a bola, não teve nada disso. O FAO, eu subi ele para treinar no profissional, eu coloquei ele contra o Atlético Mineiro, entrou bem, depois ele participou de mais alguns jogos, Red Bull, Bragantino, Internacional, posso citar aqui uns 5. E aí eu começo a observar um comportamento diferente e o dia a dia, para mim, que é o que conta muito, né? Então acho que em relação ao FAO não teve nada de vai, estreia, foi... Se ele... Olha, vamos lá. Eu como treinador aqui do Vitória neste momento, hoje eu estou como treinador, né? Você acha que eu não quero surgir um grande talento, eu colocar o cara para jogar, ele ir muito bem, e eu não quero que ele jogue os próximos jogos e resolva o meu problema, eu vou tirar ele e falar baixa a bola? Não tem sentido. Agora, por que você não usa a base? Rasgado? Não tem. Quem vai usar? A base do Vitória, ela está sendo reestruturada assim como o Vitória. O Fábio, quando chegou aqui na gestão dele, e eu já ouvi isso várias vezes, não só dele, de funcionários, de pessoas da base que a gente tem relações, a base não tinha nem comida. Os atletas aqui, aquele clube formador, o Vitória tinha perdido a chancela. Os caras chegavam aqui e pescavam no aquário. 15, 14 anos, levavam embora sem dar satisfação pro Vitória. Terra arrasada. Acabou a base do Vitória. Aquela base que revelou craques pro mundo não existe mais. Quem dera se eu tivesse aqui de novo aquela celeiro de talentos, a gente não teria contratado um monte aqui. Eu subi tudo da base, mas hoje não tem. E o primeiro semestre, eu fiz muitas experiências. O ano passado eu também fiz algumas experiências. Quem sustentou? Te pergunto. Lembra de alguém? Deu saudade de alguém que jogou da base, que teve a oportunidade de jogar? Eu não. Então, assim, é culpa de quem tá lá? Não, é o processo. O clube aqui quase na Série D, hoje nós estamos na Sul-Americana. Se aqui tá tendo uma reconstrução, você imagina lá de baixo para cima. Então é um processo, né? Aquela força da formação precisa e deve voltar, porque a Bahia revela muitos jogadores e o Vitória é conhecido mundialmente pela sua formação, mas nesse momento nós não temos jogadores lá que vão resolver nosso problema aqui. No Campeonato Baiano, eu utilizei um lateral direito da base, o Buiú, na linha da frente, na linha de trás. Um jogo ele foi bem, outro mais ou menos, depois machucou, teve uma lesão séria, ficou 3 meses fora, nem sei se ele voltou a treinar na base. Então nós não podemos agora, sem ter um garoto desse treinando no contexto, ir lá pegar o lateral do sub-20, colocar ele para resolver o problema aqui contra o Santos, de um processo que a gente está tendo dificuldade. Eu acho que aí a gente não forma, aí a gente destrói o atleta e acabou, aí que a gente não consegue mesmo produzir. Então acho que esse equilíbrio precisa ter, né? Eu tenho esse cuidado, gosto sim de trabalhar com atletas. Por onde eu passei, lancei jovens, que hoje estão jogando aí no cenário da Série A, adversários nossos que começaram comigo no Guarani em 2019, depois esteve na Inter de Limeira em 2021, no São Paulo também coloquei muitos atletas jovens para jogar, no Juventude, por onde eu passei. E aqui também, o ano passado muitos atletas participaram. Agora a gente tem a base, mas a gente, né, precisa ter um merecimento para que eles sejam oportunizados. E a gente hoje não temos atletas lá que vão resolver o nosso problema aqui. Temos atletas com perspectivas, como é o caso do Cauã, como é o caso do Edenilson, mas lateral, infelizmente, nós não temos.